Olá, pessoal! Vamos falar sobre o movimento e a forma do planeta Terra. Antes de falar sobre o movimento da Terra, a gente precisa conhecer a definição do que é movimento. Então, eu vou passar aqui uma imagem que tem dois estudantes aí, ó, a Daiane e o Marcelo. Eles estão treinando atletismo. Eles estão correndo lado a lado e são acompanhados visualmente pela treinadora, que se encontra na lateral da pista, conforme mostra a imagem ao lado. Mas temos que fazer algumas perguntas. Daiane está parada ou em movimento? E Marcelo? E a treinadora? Para falarmos que algo ou alguém está em movimento, precisamos primeiro dizer em relação a que, ou seja, precisamos estabelecer um referencial. Se há mudança na localização do objeto em relação ao referencial, então ele está em movimento. Para Marcelo, Daiane está parada, uma vez que ela está sempre ao seu lado. Já a treinadora está em movimento, já que a localização dela muda conforme Marcelo percorre a pista de atletismo. Para a treinadora, Daiane e Marcelo está em movimento. Veja que Daiane está parada para Marcelo e em movimento para a treinadora, tá? E vamos falar sobre os movimentos da Terra, que é a translação e a rotação. Daí aí tem algumas características, ó, rotação, né? A Terra gira ao redor do seu eixo. A duração é 24 horas, dias e noites. O eixo é inclinado 23 graus. Iluminação e aquecimento desiguais no hemisfério norte e sul. A translação. A Terra gira ao redor do Sol. Duração de 365 dias e 6 horas. No ano bissexto são 366 dias a cada 4 anos. E a órbita elíptica, a Terra não mantém a mesma distância do Sol. Podem ver aí na figura. Agora vamos falar sobre a forma da Terra. Segue aí a leitura no slide. O uso de satélites, observatórios espaciais e diversos outros equipamentos tem possibilitado observar o planeta Terra a partir do espaço e obter diversas informações sobre ele. O aperfeiçoamento de instrumentos científicos possibilitou averiguar com maior resolução e exatidão os dados sobre a Terra e outros corpos celestes. Com isso, tem sido possível conhecer cada vez mais as características do planeta, né? Essa aí é uma imagem, gente, tirada em 1947, a mais de 160 quilômetros de distância da superfície. Sobre a forma da Terra, a gente sabe que ela não é uma esfera perfeita, mas seu formato pode ser considerado aproximadamente esférico. Aí, ó, agora temos um esquema da Terra e seus raios, né? A Terra é levemente achatada nos polos, mas essa característica é praticamente imperceptível, pois a diferença entre o raio equatorial e o raio polar, ela é muito pequena. Essa imagem aí vai mostrar o raio polar, ou seja, a distância entre o centro do planeta até o polo é de praticamente 6.357 quilômetros. Já o raio equatorial, ou seja, a distância entre o centro do planeta até o Equador, é de cerca de 6.378 quilômetros. Perceba que os raios apresentam valores diferentes. Essa diferença é conhecida como achatamento dos polos terrestres. No entanto, gente, essa diferença, né, do raio polar e equatorial da Terra, ela é muito pequena. É de cerca de 21 quilômetros maior que o raio polar. Dizer que a Terra é aproximadamente esférica é uma conclusão válida que concorda com as fotografias do nosso planeta obtidas no espaço, como apresentadas aí na figura A. Fotografia da parte
dos continentes da Ásia, África, Europa do planeta Terra, conforme observado do espaço. E na figura B, temos a fotografia da parte das Américas do Norte, Central e do Sul do planeta Terra, conforme observado do espaço. Mas temos evidências da forma da Terra. A concepção de que o formato da Terra pode ser representado por uma esfera já está presente entre os pensadores da Grécia Antiga. Inclusive, há mais de 2.200 anos foram feitos cálculos que possibilitaram de conhecer o valor da circunferência do planeta. A gente tem aí um navio além do horizonte. Note que não é possível visualizar parte do casco da embarcação. Tá vendo a imagem aí? Ao observar o navio desaparecendo do horizonte, percebe-se gradativamente partes da sua estrutura vão sumindo, antes das outras. Primeiro o casco e por fim o mastro. No próximo esquema aí, tem uma representação do que ocorre com o barco que está se afastando do observador. Então, é possível a gente visualizar o que ocorre quando o barco se afasta. No Oriente, ele se desloca sobre uma superfície curva e, conforme se afasta, sua estrutura passa a ficar abaixo da linha do horizonte para quem observa de longe. E agora vamos falar sobre as sombras em diferentes localidades. Temos aí uma imagem que eu vou explicá-la. Considere o experimento em que se observa a sombra formada por duas varetas no mesmo instante. Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui? Essas varetas apresentam as mesmas características, mas estão posicionadas em locais distantes, como duas cidades vizinhas. Então, cidade A e cidade B. É possível averiguar que essas sombras são de tamanhos diferentes. Esse fato é um indício de que a Terra tem um formato curvo, pois se fosse plana, as sombras teriam o mesmo comprimento, ok? E a sombra da Terra durante um eclipse lunar também é uma evidência do formato da Terra, pessoal. Olha aí, tá vendo a sombra aí? Durante o eclipse lunar, note-se a formação de uma sombra curva sobre a Lua, e nesse tipo de eclipse, a Lua desloca-se pela sombra da Terra, evidenciando o formato curvo do planeta. Então, vamos parar aqui e vocês fazem a atividade. Qualquer coisa, me chamam no WhatsApp para tirar as dúvidas, tá?